Excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte Brasileira, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, a quem cumprimento nesta primeira oportunidade, apresentando os melhores votos de sucesso e felicidades nessa nova etapa da carreira que se inicia. Cumprimento também os ilustres advogados Alberto Pavi Ribeiro e Cristóvão Dionísio. Cumprimento também os servidores e servidoras e todos que acompanham esta sessão. A Procuradoria-Geral da República pode resumir a sua manifestação no que toca ao julgamento conjunto, ora em curso, a síntese de que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações que impugnem atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público ante a natureza constitucional destes órgãos, nos limites das matérias constitucionais de controle administrativo, financeiro e disciplinar. Esta é a síntese da defesa que faz o Procurador-Geral da República nos pareceres já constantes dos autos e aqui direciona esta sustentação oral. A questão posta, portanto, envolve definição do sentido do artigo 102, inciso 1º, a linha R, que estabelece a competência originária do Supremo Tribunal para julgar as ações contra ambos os conselhos. A questio juris é definir quais ações estariam compreendidas nessa competência, se somente os jurídicos ou também outras ações, como a ação ordinária, a ação popular e a ação civil pública. O que há de definir a competência da Suprema Corte, da Tavênia, para conhecer dos atos e das ações contra atos do CNJ e do CNMP, não é a natureza da ação, mas a matéria constitucional que envolve o desempenho das suas competências, das competências constitucionais dos conselhos. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da questão de ordem na ação originária 1814, firmou entendimento no sentido de que a sua competência para julgar ações contra atos do Conselho Nacional de Justiça seria restrita aos jurídicos em que o CNJ figure como órgão coator. Esse entendimento, porém, foi revisto pelo Tribunal no julgamento da questão de ordem na petição 4.656, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, na qual se conheceu da ação anulatória proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, contra ato do CNJ, que determinar a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão abrangidos pelo artigo 5º da Lei Estadual 8.223 de 2007. Mais recentemente, no agravo regimental, na reclamação 15.564, a Egrégia Primeira Turma reconheceu a competência da Suprema Corte para processar e julgar ação ordinária proposta pelo Sindicato dos Servidores da Justiça Federal do Paraná contra a União, na qual se questionou a aplicação da Resolução 151 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e se pretendeu impedir a divulgação de nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Por sua vez, a Egrégia Segunda Turma, no julgamento da reclamação 15.551, reconheceu a competência da Suprema Corte para julgar a ação ordinária proposta pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região contra a União, com o objetivo de suspender os efeitos do Conselho Nacional de Justiça. O novel entendimento, já não tão novo assim, tem sido adotado em decisões monocráticas, a exemplo da petição 37.840 da relatoria do eminente ministro Luiz Fux e da petição 9.067, na qual o eminente ministro Celso de Mello conheceu de ação civil originária, ajuizada contra a União, impugnando ato do Conselho Nacional do Ministério Público na apreciação de remoção de membro do parquê de suas atribuições e deferiu a tutela cautelar suspendendo a tramitação do processo no Conselho. A norma do artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição, não restringe a competência da Suprema Corte aos jurídicos
e digo redundantemente, constitucionais para julgar ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público, uma vez que esta competência já consta expressamente na linha D. Atribuir ao juízo de primeiro grau competência para julgar a causa na qual se postule a nulidade do ato praticado pelo Conselho Nacional ou pelo CNJ, subverte a conformidade funcional e atribui a órgão de menor hierarquia o poder de definir o alcance das competências constitucionais dos conselhos. Essa diretriz interpretativa, data vênia, atenta contra a posição constitucional dos conselhos, projetados como órgãos superiores do Ministério Público e do Poder Judiciário, em matéria administrativa, financeira e disciplinar. Restringir a competência do Supremo Tribunal Federal aos URITs poderia dar ao autor da ação a possibilidade de escolher o julgador. A depender das suas conveniências processuais, ele poderia escolher o juiz de primeiro grau ou ir direto à Suprema Corte em busca de um julgamento que entenda cabível. Nessa esteira, a escolha de um julgador pela possível atuação ao se optar pelo rito de uma ação ordinária em primeira instância ou por um RIT na Suprema Corte, no mínimo violaria o princípio do juiz natural, além da além da impessoalidade que deve orientar a prestação jurisdicional e a atuação dos advogados das partes e do Ministério Público. Nesta esteira, preservando a organicidade do sistema constitucional, ações pelas quais se questionem atos do CNMP ou do CNJ, praticados no exercício de suas competências constitucionais, hão de ser julgados pela Suprema Corte Brasileira. Assim, no agravo da reclamação 33.459, tem-se na origem uma ação ordinária ajuizada por uma promotora de justiça contra a União, na qual pretende a declaração de nulidade da sanção disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Neste caso, a matéria de fundo insere-se nas competências constitucionais do Conselho, em específico no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei Maior. Assim também, quanto à ADI 4.412, o reconhecimento da competência exclusiva da Suprema Corte para julgar ações contra atos do Conselho Nacional de Justiça não implica conferir ao CNJ poder de determinar os órgãos jurisdicionais sob cominação da pena, entre aspas, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal, fecho aspas, como estabelecido na resolução ora impugnada. A necessidade de se conferir execuibilidade às decisões do CNJ não outorga, data vênia, ao órgão poder de interferir na atividade tipicamente judicial ou jurisdicional, suspendendo, modificando ou inibindo a eficácia das decisões judiciais. As decisões do Conselho Nacional de Justiça são de cunho administrativo, não podendo, data vênia, repito mais uma vez, interferir no exercício da função judicial jurisdicional, que a título de dar cumprimento às decisões administrativas do órgão impugnadas perante juízo, que não o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não cabe, data vênia, repito mais uma vez, aos conselhos definir competência de órgãos jurisdicionais, tampouco pronunciar a nulidade de ato judicial praticado por órgão incompetente. Essa competência é tipicamente judicial ou jurisdicional e há de ser exercida pelo órgão judicante competente. Em razão de tudo quanto aqui é exposto, é que opina o Procurador-Geral da República pelo provimento do agravo na reclamação 33.459 para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação ordinária, na qual a promotora de justiça pretende a declaração de nulidade de sanção disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e também pela procedência do pedido feito pelo autor na ADI 4.412, de modo a declarar a inconstitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, tanto na sua redação originária, quanto na conferida pela emenda regimental 01/2010. É como se manifesta o Procurador-Geral da República nesta sentada. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados.